Olá, tudo bem? O tema no qual a gente ficou responsável é sobre o trabalho intermitente. No decorrer desse vídeo, o Grupo 13 estará respondendo algumas perguntas sobre esse assunto. Espero que no final dessa apresentação você compreenda e aprenda um pouquinho mais sobre o que é o trabalho intermitente, né? Que é tão pouco falado, né? Então, basicamente, aonde se originou? Se originou na década de 1970 na Inglaterra, onde o Reino Unido começou a flexibilizar suas relações de trabalho. O porquê? O país passava por uma crise, um declínio econômico naquela época. Então, para reverter esse quadro, veio a questão do trabalho intermitente. Já no Brasil, a modalidade de contrato de trabalho intermitente se deu pela Lei 13.429 de 2007, com o objetivo também de reverter um quadro econômico no país, no Brasil. Outro fato também que trouxe pelo governo é sobre o trabalho de bico, né? Muitos trabalhadores trabalhavam de bico, não tinham uma formalidade quanto ao seu trabalho, não tinham um contrato. Então, o governo veio com esse contrato para poder tirar da informalidade esses trabalhadores e trazer para a formalidade. Quanto ao trabalho intermitente, a regulamentação se dá na CLT, no artigo 443 e no parágrafo 3º, e também no artigo 452, do 1 ao 9 da CLT, os parágrafos do 1 ao 9 da CLT. Outro fator, o que é um trabalho intermitente? O trabalho intermitente é uma prestação de serviço que não é contínua. A pessoa é subordinada por um certo prazo, um certo horário, um certo tempo. Tipo assim, pode ser por horas, por meses, por dias, isso pode variar desse contrato. A pessoa vai receber por hora trabalhada. Pode ser a demanda que o prestador, pelo empregador, venha ter. Então, basicamente é isso. Sim, o trabalhador intermitente ele tem o direito de receber o abono salarial, né, o BIS. Como critério, ele tem que ter trabalhado pelo menos 30 dias no ano base e as suas informações têm que constar na RAIS. O contrato intermitente tem como suas maiores características a não continuidade do serviço prestado, sendo que a prestação desse serviço poderá ocorrer por meio de períodos alternados e até mesmo períodos de inatividade, que serão determinados por meio de horas, dias, meses, independentemente das atividades do empregado ou empregador. O empregador convocará seu empregado com até 3 dias de antecedência. Esse empregado terá um prazo de 24 horas para um retorno. Caso não haja esse retorno, entenderá o empregador como uma recusa e o empregado ainda terá direito, a receber férias proporcionais acrescidas também de 1/3 proporcionais, 13º proporcional, a DSR ou repouso semanal remunerado e das demais verbas legais. Todas deverão ser descritas em holerite e com as descrições das parcelas recebidas e seus devidos valores. No trabalho intermitente, o funcionário ele presta serviço apenas quando ele é convocado pela empresa, ou seja, o salário intermitente ele não é fixo. A remuneração pode variar de acordo com o período trabalhado. Ainda assim, no cálculo de salário do funcionário é previsto pela Lei 14.367 o pagamento do valor proporcional a um salário mínimo, que atualmente é R$ 1.045. Para fazer o cálculo do salário intermitente é simples, mas é necessário ficar atento às variáveis. Para calcular o salário intermitente, você pega o valor do salário mínimo, que é R$ 1.045, divide por 220 horas mensais, que dá o valor de R$ 4,75 a hora de trabalho e R$ 34,83 o dia trabalhado. O trabalho intermitente oferece vantagens tanto para o funcionário quanto para o empregador. O contratante irá solicitar os serviços do funcionário apenas quando sua demanda aumentar, o que não tem vínculo empregatício e isso acaba reduzindo os custos com o pessoal.
Contudo, com a nova legislação, não há limite de horas no trabalho intermitente. Ainda permanece as 220 horas mensais e 44 horas semanais. Esse tipo de regra não teve alteração após a reforma. De acordo com o parágrafo 6º do artigo 452-A da CLT, o trabalhador intermitente, o pagamento dele será calculado baseado nas horas trabalhadas durante um mês. Porém, esse valor a ser pago ao trabalhador, ele tem como base o salário mínimo ou o salário piso estadual, né? Então, ele não pode ser inferior à hora trabalhada em cima do salário mínimo. As desvantagens do trabalho intermitente. Primeiro seria a ausência de jornada de trabalho, onde o empregador ele determina quando a demanda acaba e isso impacta diretamente no seu planejamento econômico a longo prazo. Além disso, não há uma carga horária mínima estabelecida e isso afeta a sua remuneração. Outra desvantagem também seria a quantidade de vezes que o empregado ele pode recusar a convocação do empregador. Em tese, ele pode recusar quantas vezes ele quiser, mas na prática isso não acontece. Com medo de ser demitido, ele acaba recusando. Há muitas coisas ainda que não está previsto na legislação, quanto também a questão de auxílio-doença, né, acidente, então quem que vai pagar pelo benefício, né? Então algumas coisas ainda que não estão ainda previstas na lei.